Ao vivo! Mais uma live, pessoal. Sejam todos bem-vindos à medida que vocês forem entrando. Hoje a live será com o treinador Igor, trazendo um assunto sobre emagrecimento inteligente. Emagrecimento inteligente. É uma procura que eu tenho muito em consultório. Acho que grande parte das pessoas que iniciam um acompanhamento nutricional buscam o emagrecimento. E aí eu quero já levantar a questão. Será que se depender apenas de dieta e treino, nós conseguiríamos resolver, muitas das dificuldades que nós temos no emagrecimento? E aí a pergunta, o tema dessa live é: será que então é possível emagrecer sem fazer exercício? Porque nós temos hoje várias demandas, não é mesmo? De tempo. Ouço assim, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ir ao mercado, não tenho tempo para ir na academia. E essa prioridade, Manuel. Olá, Igor. Oi, Mi, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Bem, você Certinho. me ouve bem? Consigo, tá conseguindo ouvir bem daí também? Sim, bem também. E aí eu tava falando aqui, né? A gente ouve muito, né, Igor? Eu não tenho tempo para treinar. Eu não tenho tempo para ir na academia. E só levantei a questão aqui antes de você entrar. Pessoal, eu sou nutricionista Michele Barbosa. Deixa eu me apresentar também para o pessoal que não me conhece. Sou formada pela USP de Ribeirão Preto, pós-graduada em nutrição esportiva e obesidade, e tenho esse trabalho digital voltado para o emagrecimento com qualidade. O Manuel aí, você já viu ele? Boa noite, Manu. E eu conheci o Igor no curso que eu fiz em São Paulo, sobre antropometria, é um padrão internacional, e a gente, né, num collab aqui de profissionais, falou, vamos fazer uma live. Se apresente, Igor, fica à vontade. Perfeito. Boa noite, gente. Bem-vindos aí à nossa live. Hoje a gente fala de emagrecimento, como a Mi falou. Eu sou formado pela USCS aqui de São Caetano em Educação Física, bacharel e licenciado. Sou pós-graduado em Bodybuilding Coach, mestre em Educação Física. Também estou formando aí antropometrista nível 1 na Isaac. Sou palestrante na Underground Academy, já fui professor lá também. Sou coordenador do projeto Bem-Estar 360, pela empresa Conectar 360, e membro do GETAFES, grupo de estudos aí da São Judas, onde a gente investiga tudo sobre treinamento, né, falando da parte ali científica. Então, vocês podem ver que hoje vocês estão muito bem servidos aqui em questão de formação. Então, desfrutem bastante, aproveitem aí, que a gente tem bastante experiência aí para poder ofertar um melhor conteúdo para vocês. Show, que currículo, hein? Valeu. Pessoal, e falando sobre emagrecimento, é claro que a gente vai abrir, né, assim, para vocês ficarem à vontade e perguntarem, porque tem muita coisa legal para perguntar para o Igor, treinador. E, inclusive, na caixinha eles já deram maior spoiler, né? Já queriam saber toda da parte do fisiculturismo e coach. Que o Igor também faz essa parte desse acompanhamento. Mas quando a gente fala da maioria das pessoas que buscam emagrecimento, e quando a gente fala de emagrecimento saudável, a gente não quer um emagrecimento muitas vezes que aconteça de forma rápida e inadequada. O que isso quer dizer? É que ainda existem muitas dietas mirabolantes. Eu acredito que muitos treinos também, né, Igor? Você pode me falar aí com mais propriedade, de forma inadequada, buscando um emagrecimento rápido, buscando resultados imediatos. E aí, será que isso é saudável? Então, falando de treino especificamente, eu vejo muita aquela questão do nuance de, eu preciso de um treino que soa. Se eu não estiver suando, eu não perco calor suficiente. Muitas pessoas, quando estão buscando esse processo de emagrecimento, às vezes têm com esse pensamento. O que não necessariamente está errado, né? Porque você precisa trabalhar numa intensidade um pouco mais alta ali, dependendo, né, da sua necessidade. Mas não obrigatoriamente o treino tem que sair pingando, derretendo. Até a tua percepção de esforço vai ser maior, mas não necessariamente o estímulo vai ser melhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado aí, que as pessoas se confundem muito. Até como a Mi disse na questão
da dieta, né? O pessoal às vezes vai para os lados extremos ali, vou cortar, né? Bem por aí, né? Deixa eu só te perguntar, então, já que você tocou no assunto. Quer dizer, então, que se eu fizer um treino e estiver pingando, tipo no jiu-jitsu, não quer dizer que eu estou gastando mais caloria do que um treino que eu não estou transpirando tanto? Exatamente, não necessariamente vai acontecer isso. Até porque eu vou pegar o exemplo, tem alunos meus, né, que eles costumam ter uma sudorese um pouco aumentada. Então, assim, às vezes por estarem ali parados, basicamente, já estão suando. Se eu der um estímulo leve a moderado, eles já começam a transpirar muito. Então, não necessariamente estão gastando mais caloria. Obviamente que essa termorregulação, né, no caso, esse controle da temperatura corporal, para eles é mais elevado. Então, são pessoas que têm tendência a ter um gasto calórico maior de taxa metabólica basal, mas não necessariamente vai refletir de forma diretamente, né? Muito legal. Porque é exatamente isso, né? Ah, estou transpirando, então quer dizer que estou gastando mais calorias. E eu vi um vídeo que me mandaram. Eu sei que esses vídeos, assim, gente, vocês me mandam só as pérolas, né? E era um vídeo assim, Igor, que algum profissional estava falando a seguinte coisa, em que era um absurdo ter um ar-condicionado na academia, porque isso prejudicaria a termorregulação e no final das contas gastaria menos caloria, porque já que o intuito do exercício é o quê? Né? Também a parte de gerar calor. Então, eu acho engraçado isso, porque se a gente pegar, tem artigos publicados falando justamente da prática esportiva no frio e no calor, né, em temperaturas diferentes. A gente percebe que a percepção de esforço, né, os artigos demonstraram isso, a percepção de esforço no calor é aumentada, justamente porque você já está num ambiente ali onde a temperatura corporal está elevada, você vai elevar ela, então já tem esse acréscimo. Porém, no frio, o desempenho tinha sido melhor. Então, a gente vê que não vai muito nesse sentido, porque se você está pensando em uma melhor performance em ambientes de temperatura amena ali, aparentemente são mais adequados do que em temperaturas ali extremamente elevadas ou elevadas até. Pode perceber, muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente já devem ter percebido, quando vão treinar no verão, às vezes são menos motivadas do que no frio. O frio dá aquela premissa, que é um ponto. Mas durante o treinamento, percebam, vocês conseguem treinar melhor, vocês não se sentem tão cansados, fadigados, a pressão fica mais controlada, que querendo ou não, no calor tem tendência a baixar. O desempenho cai. Ainda mais aqui em Ribeirão, não sei como é que é aí nessa cidade. Com certeza, interior não tem muito para onde correr, né? Geralmente é um clima bem mais quente do que, exemplo, aqui em Centrão, né? Deu uma travadinha aqui no seu. Aí, voltou. Foi? Bom, aí voltou o seu vídeo. Tinha dado uma travada. Exato. Bom, voltando ao nosso tema, né? A gente tem muito uma questão social envolvida no emagrecimento também, que a gente não vai entrar muito em padrões, né? Em relação a o que a sociedade espera da gente, mas a nível de saúde, já é bem estabelecido. Eu vou só dar a introdução e o Igor vai continuar aqui. A respeito que o aumento, já é comprovado, nós bem sabemos que o aumento da gordura corporal está associado a diversos riscos para a saúde. Riscos metabólicos, riscos cardiovasculares, né, incidentes né, a gente pode falar assim, uma linguagem bem simples, que a maioria da população encaminha para um quadro de diabetes tipo 2, pressão alta. Mas será que a gente tem que se conformar com esse estado, né, com esse padrão ao longo da idade? Eu não me conformo que, infelizmente, muitas pessoas... Ah, não, é normal tomar remédio à medida que acontece o envelhecimento. E aí o que a gente vê hoje em dia? O aumento da obesidade cada vez mais presente. E isso a nível social. A gente sabe que o ambiente ele é muito importante. Um ambiente que somos constantemente estimulados quando vamos ao mercado, quando vamos no posto ou na padaria, sempre somos estimulados por alimentos, né, bem saborosos e palatáveis, mas que no fim não vai nos dar uma condição de saúde adequada ao longo da vida. E assim o sedentarismo também não. É muito mais fácil, né, a gente ficar parado do que se esforçar e suar a camisa literalmente para se manter ativo. E diante disso, falar do emagrecimento saudável, ele não acontece de uma vez e requer muitas vezes um passo a passo, um acompanhamento. Então, moral da história, eu quero dizer aqui,
Se a gente está influenciado por esse ambiente, por que não trazer uma live aqui na rede social para que esse ambiente aqui digital, da sua internet que você está assistindo a gente agora, e envie um aviãozinho também para quem está precisando ouvir sobre este assunto, para criar um ambiente mais saudável. E esse emagrecimento ele não acontece de uma vez. E por que então é primordial que a gente estimule o exercício? Porque será que só com alimentação eu consigo ter um emagrecimento saudável? Será que não? Essa Esse dúvida que eu quero tirar aqui. é um bom Por quê? ponto colocar isso, Mi. Desculpa te interromper Pode aí de falar? qualquer Aham. forma. É um bom ponto colocar isso porque muitas pessoas, às vezes, eu percebo que elas vão pensando já nesse sentido de, além do corte de alimentos, elas sempre vão, vou procurar um nutricionista. Elas nunca pensam no trabalho integrado de preciso de um bom treino e uma boa dieta. E até porque uma coisa que é importante a gente ressaltar é que sem um bom treino, de nada adianta uma boa dieta, porque não vai garantir a qualidade desse emagrecimento. Então, é importantíssimo que vocês tenham claro na cabeça de vocês que a nutrição é tão importante quanto o treino, mas nunca vão somente, primeiramente, em um nutricionista. Já procurem os dois profissionais. E isso é o mais importante de ressaltar, porque muitas pessoas começam uma dieta, esperam um emagrecimento saudável, de forma boa, aí não procuram um bom treino, vão para a academia, fazem aqueles treinos genéricos e acabam não tendo o resultado que esperam. E ficam lá e às vezes acabam até culpando o nutricionista, que não está errado. O problema é que o nutricionista fazendo o cálculo calórico lá, considerando os dias que você vai na academia, etc. Então, vamos supor, isso é 4 vezes na semana. Aí ele vai considerar isso no fator de atividade física. Legal. Só que esses 4 treinos seus não valem por um bem feito. De nada adianta. Toda a caloria que ele está te passando, considerando já um déficit, alguma coisa, está sendo em vão. Então, isso prejudica também o trabalho do nutricionista. Então, é importante ter muito claro isso na cabeça de vocês. Me fala aí você, se já passou por alguma situação assim, por exemplo, que você pegou, montou uma dieta, já estava tudo alinhado e com isso, no retorno, na reavaliação, viu que não teve um resultado tão eficiente e aí quando fez um questionamento ali para o paciente, acabou acontecendo essa situação. Exatamente. E acontece com muita frequência. Por que precisa ter esse planejamento em conjunto? Porque, primeiro que a gente trata da individualidade, né? Cada um é cada um e precisa de um plano específico. Tanto na alimentação e tanto no treinamento. Então, a gente trabalhar com a ideia de que até o treino é generalizado, isso a gente precisa acabar, né? Com esse pré-conceito. E vamos lá, quando a gente fala de emagrecimento, a gente não vai pensar só em calorias, tá? É muito mais do que isso, né? Na alimentação envolve muito mais. Mas fato é que para reduzir a gordura corporal, eu preciso gastar mais e consumir menos. Então, é criado o déficit calórico. Então, eu tenho um saldo de calorias que eu gasto diariamente, que chama taxa metabólica basal. Eu preciso de calorias diárias para manter os meus órgãos vitais, eu preciso para o meu cérebro e tantas atividades. Se eu faço atividades em casa, eu preciso de ter calorias. Da mesma forma, se eu vou treinar. Da mesma forma, deixa eu só colocar aqui no meu celular. Ele apareceu aí que estava acabando a bateria? Não, tá de boa. Deu uma leve travada, mas voltou, continuou o áudio. Vamos lá. Peraí, gente. Já eu arrumo aqui. Bom, sobre déficit calórico. Então, eu preciso entender que eu gasto calorias diariamente para manter órgãos vitais. Quando eu consumo alimentos, principalmente as proteínas, eu tenho o efeito térmico do alimento. Então, essas calorias também são quantificadas. Se eu faço exercício, eu tenho o gasto energético do exercício. Então, somado a isso, eu tenho o gasto energético total. Isso, falando para mim, eu trabalho com números. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele trabalha com números. E para que o emagrecimento aconteça, precisa ter um saldo aí em que eu gasto mais, como menos. E aí, isso vale muito da transparência. Por quê? Olha, a gente tem uma meta de déficit calórico de 500 calorias dia. Você pode gastar treinando e a gente faz uma redução na sua alimentação. Só que eu preciso garantir que esse treino seja bem eficaz. Por quê? Porque senão acontece o que o Igor acabou de falar. Eu passo todo um esquema, todo um planejamento alimentar. A gente tem uma previsão, é possível ter previsões e metas palpáveis. Ao longo desse mês, nós vamos alcançar, né, o emagrecimento de 2 quilos. E isso não acontece por quê?
porque o treino pode não estar sendo eficaz, a intensidade pode não estar adequada, inclusive esse consumo, principalmente no final de semana, ele pode estar aumentado. Então a gente precisa que esse emagrecimento ele seja bem planejado, estruturado por ambos os profissionais e que ele não seja às custas da massa magra. Por quê? Porque quando a gente tem um déficit calórico, o que acontece? A gente quer sim diminuir. Olha que chegou as peças Ó, anatômicas. peças. A gente quer reduzir o quê? Gordura. Só que, ao mesmo tempo, a gente quer construir músculos. E aqui a gente tem a mesma quantidade, mas é muito diferente emagrecer com qualidade, onde uma peça dessa vai ser perdida no corpo e, ao mesmo tempo, uma peça dessa vai ser construída. E aí você tem mais propriedade para falar. Então, é importante a gente entender, né, que, querendo ou não, no processo de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, é um processo que ele vai acontecer de forma crônica. Inclusive, minha tese de mestrado trata justamente do dano muscular, e é importante trazer isso para vocês, para contextualizar uma coisa que é muito comum. Hoje em dia, de certa forma, vem perdendo-se um pouco disso, mas infelizmente ainda é muito propagada aquela questão de que se eu não sinto dor, eu não treinei bem. Gente, não é por aí. Quando você sente dor pós-treino, é um processo inflamatório na musculatura, que basicamente é um dano. Então, imagine que está a sua fibra muscular aqui. Você rompeu ela de certa forma, gerou-se esse processo inflamatório. A gente tem um artigo do FAM, onde ele trouxe algumas pessoas ali, um grupo de estudo, aonde tiveram dois grupos. Um grupo fez uma semana anterior ao treino, eles foram fazendo um aumento gradativo deste volume. Após 4 semanas, subindo esse volume levemente, digamos que eles começaram com uma série, na semana 4 eles estão fazendo 4 séries. Entrou o outro grupo. Este grupo que entrou aqui subiu o nível de dor e a percepção de esforço de uma forma absurda, enquanto que o grupo que subiu de forma gradativa não sentiu tanto esse aumento. No final das contas, esse grupo que sofreu mais teve o mesmo número de hipertrofia, assim dizendo, que o grupo que já havia sido pré-treinado. Então não faz sentido querer fazer muito de uma vez também para o treinamento. Então é isso, são mudanças gradativas, tanto na dieta quanto no treino. Porque o processo de hipertrofia, novamente, ele é crônico, não vai acontecer em uma sessão, duas. É durante esse processo. Por isso que para você construir essa musculatura e perder essa gordura, tem que ser com metas reais e que sejam palpáveis. Por quê? Se você quiser perder muito rápido de uma vez, a não ser que você esteja com um caso de obesidade mórbida, que a gente precisa dessa perda muito rápida, não faz sentido. Até porque um obeso mórbido também vai ter dificuldade em realizar um alto volume de exercícios, porque ele era totalmente sedentário. Igor, mas eu não sou obeso mórbido. Posso começar com um pouco mais de volume? Não seria o melhor cenário. Assim como também não seria o melhor cenário sair cortando tua dieta, cortando tudo que você tem prazer em comer de uma vez só. Talvez iniciar reduzindo quantidades, talvez mexendo ali no volume de treino e subindo de forma gradativa para fazer esse contrabalanceio, como a Mi colocou para vocês, na questão de gerar esse déficit de uma forma tranquila, onde você também não estimule tanto leptina, que você fica com muita fome, que é o hormônio aí que a gente tem, que vai promover essa falta de saciedade. E aí, nessa falta de saciedade, o que você vai procurar? Um prato de arroz e feijão? Não, você vai procurar o docinho que está ali em cima da bancada, entendeu? Então, é importante ter muito claro isso. Por quê? Além disso, beleza, você pode começar a ter o resultado nas primeiras 2, 3 semanas, você vai perder esse peso. E a Mi vai falar para vocês como funciona essa parte do reganho de peso, que é muito importante vocês colocarem na cabeça como é danoso para vocês. Não é legal ficar perdendo e voltando. Esse efeito sanfona não é legal. Ele é muito prejudicial. Muito, muito prejudicial mesmo. Por qual motivo? Porque quando a alimentação ela é feita de forma inadequada e não tem o exercício, acontece uma perda muito preciosa que é de musculatura. E para a gente construir músculo, ninguém ganha músculo, tá, gente? A gente ganha presente. Nem pixel a gente ganha muito. Presente a gente ganha. Músculo a gente constrói. Por quê? Eu tô querendo dizer isso? Porque não tem como ter uma hipertrofia, uma construção do seu músculo se você não treinar. Existe um estímulo que você faz para que as adaptações fisiológicas no seu músculo aconteçam. Por isso que as duas linhas caminham juntos, nutrição e exercício.
E aí, quando isso não é feito, essa massa muscular numa dieta muito restritiva, dieta da sopa, dieta da lua, dieta de alguma coisa, e não tem esse planejamento para você com fonte energética adequada, fontes proteicas adequadas e todas as vitaminas e minerais que você precisa, inclusive, junto a isso as porções para que você não saia compensando demais, então fique naquele ciclo vicioso entre restrição, culpa e compensação. E esse emagrecimento, quando acontece de forma inadequada, existe uma queda brusca no peso da balança. Mas esse peso da balança, quando feito de forma inadequada, você está perdendo músculo. E isso é muito prejudicial para o organismo. Porque acontece essa perca de peso muito brusca, mas aí sabe o que o corpo vai fazer? Ele vai estimular seu apetite, uma hiperfagia na tentativa de recuperar essa massa muscular, que foi muito danoso perder ela. Então, você aumenta o seu consumo alimentar, você já não consegue manter aquele padrão de alimentação, só que vai subir o quê? Na tentativa do corpo recuperar essa massa. Vai subir a gordura. E aí, o peso ele vai subir novamente, mas a gordura ela sobe ainda mais, porque na verdade você perdeu músculo. E o que o exercício resistido vem fazer? Na verdade, os estudos comprovam que no emagrecimento, principalmente aqueles que precisam ter uma perca de gordura maior, o exercício resistido é o único capaz de preservar essa massa muscular e ao mesmo tempo, é claro que existem velocidades diferentes de cada um construir, né, massa muscular, a hipertrofia, mas que está associada à preservação do músculo, que é muito caro a gente construir. E por isso que o efeito sanfona acontece exatamente isso, essa mudança no peso, mas a musculatura ficando prejudicada e essa gordura de forma geral, o adipócito é um depósito de gordura. Então ele não vai sair dali. Na verdade, ele vai diminuir de tamanho. E à medida que você reganha, ele vai aumentar de tamanho novamente. Então, por que efeito sanfona? Porque você perde e ganha. Mas na verdade, no final das contas, o prejuízo maior é da musculatura. Exato. E eu acho importante a gente também trazer pessoal a diferença calórica entre proteína, carboidrato e gordura, né? Se a gente trouxer aí a proteína e carboidrato tem 4 calorias, a gordura tem 9. Nosso corpo, o que ele quer? Ele não quer ficar bonito, sem roupa. Não. Ele quer que você sobreviva. Então, o que ele estoca? Justamente a gordura, porque se numa ocasião de sobrevivência ficar dias sem ter o que comer, você tem ali 9 calorias sendo fornecidas, não 4. Então, para o músculo não é interessante, para o corpo não é interessante o músculo ser a fonte principal ali. É um processo difícil de acontecer essa quebra da proteína pronto de catabolizar e você perder a musculatura de forma acentuada. Mas como a amigo colocou, é interessante a gente entender que se a gente não consumir a quantidade adequada de proteína, estiver em déficit e ainda dando estímulos, né, de certa forma, como corrida ou musculação, ou ambos, se tudo isso não estiver muito bem alinhado, pode ser sim que, beleza, você vai emagrecer, mas sua massa muscular vai embora. Eu costumo brincar que o pessoal que aparecer uma uva passa, porque fica aquela pele toda sobrando, não tem densidade na musculatura. Por quê? Emagreceu, perdeu peso em balança, mas não teve uma recomposição corporal, que é o que a gente sempre busca nesses casos. A pessoa é muito extremista nesse sentido e acaba indo para esses caminhos errados. E aí cai novamente naquilo que a gente trouxe agora há pouco para vocês, na questão de sem um treino bem feito, não adianta ter uma dieta bem feita. E sem uma dieta bem feita, não adianta ter um treino bem feito. Porque um vai puxar para baixo se não for feito. E eu acredito que isso acontece muito com mulher, né? Porque a mulher é cheia de querer fazer cardio, né? Vamos dizer assim, eu vou fazer uma esteira, vou fazer uma bicicleta. E aí, quando a gente fala de musculação, ainda assim, infelizmente, ainda tem muito preconceito sobre, mas se eu fizer, eu vou ficar muito forte. Não, É como por se, né, fosse como se fosse pegar o fácil. pezinho lá começando e fosse virar a Graciane. Isso é uma coisa que o pessoal tem muito na cabeça. E, novamente, é um processo crônico. E a gente também tem que pensar numa questão que é importantíssima, genética. Tem gente que sim, se pegar um pezinho, fazer exercício de qualquer jeito, vai ter resultado. Por isso que você vê, às vezes, de pessoas com físicos muito bons treinando tudo errado. Sim, Só que a gente também tem que entender que talvez se elas fizessem um treino muito bom, com a genética muito boa, elas tivessem um físico melhor ainda. ainda melhor. Isso é uma coisa que o pessoal põe na cabeça. Eu vejo isso muito acontecer, no caso, na minha experiência com fisiculturista.
Porque o pessoal às vezes treinava de qualquer jeito, contrata um treinador, o treinador traz um método, toda uma estrutura de treinamento ali, uma periodização, entende a rotina de treino. O cara fala, não, mas eu não gosto de treinar assim. Eu sempre treinei no feeling. Cara, tudo bem, você pode ter treinado no feeling, mas vamos ser um pouco mais metódicos, vamos sistematizar isso para a gente entender onde você estava, para onde você foi, o que aconteceu e por que aconteceu. Ah, aconteceu porque a gente fez isso. Legal, tá dando certo, vamos continuar. Beleza, você veio para cá. Ah, não, Igor, eu vim para baixo. Puta, o que a gente fez? Fez isso. Então, pera, vamos mudar a estratégia para você poder subir. A mesma coisa para a dieta. Exatamente. Porque a Nutri ajustou a dieta para você lá, bonitinha. Você não seguiu, ela não tem parâmetro. Ela não tem parâmetro para saber se está dando certo ou está dando errado. Aí, às vezes, o paciente chega no consultório e fala, ah, eu segui 80%. Pera. Aí, esses 80% você sabe, né? Sempre muito para cima. Foi, tipo, 50% para menos. Isso se aparecer Cara, no começo da consulta, viu? Porque geralmente só aparece depois da avaliação física. tá vendo? É exatamente isso. Acontece muito. Até mesmo eu, quando faço as avaliações, vejo muito isso acontecer. As informações não chegam, né? Poderia ser muito mais transparente. Olha, no outro, nossa, não fiz nada, né? Aí conversa vai, conversa vem na consulta. Depois da avaliação, eu pergunto, mas aí, o que aconteceu, né? Como é que foi? Ah, porque aconteceu isso, final de semana, né? Aí aparece. Então, esses dois planejamentos eles precisam ser muito importantes porque a gente precisa ter metas palpáveis. A gente, né, deseja que você alcance o seu resultado e principalmente antes da gente como profissional ter esse desejo, que também é o nosso trabalho, você tem que querer, né? Porque eu não posso, ninguém pode treinar por mim, ninguém pode fazer dieta por mim. Eu faço porque realmente é para minha saúde, é para minha estética, para minha autoestima. Então, tudo que a gente faz por nós mesmos, isso tudo vai fluindo, né? E à medida que a gente encontra profissionais capacitados que têm todo um plano individual, pô, pensa, eu tenho um plano individualizado para mim, para aquilo que eu preciso, uma consultoria nutricional, uma consultoria do meu treinador físico, para que eu alcance os meus objetivos. Ah, eu preciso de tal grupo muscular. Eu cheguei, a gente foi fazer a avaliação, né? O Igor já olhou assim para as minhas costas, ó, você precisa alongar mais peitoral, hein? Isso é Então, eu importante compro lá porque pra frente. eu falei, eu Dei o sou bronca, né? lutadora. Normal, tem que alongar mais ainda, para justamente não encurtar tanto. Então, é esse olhar profissional que nós precisamos para a nossa individualidade. Vamos só ler algumas coisas aqui que o Manuel está comentando com a gente. Ele amou quando falou que presente a gente ganha e músculo a gente constrói. Ele disse assim: sei que tudo é extremamente pessoal e personalizado, mas há algum cuidado em especial para pacientes que fazem uso do Ozempic, tanto no âmbito de atividade física quanto na nutrição? Quer começar? Vamos lá. Bom, eu não sei como é que tá por aí, ao longo do Brasil, né? Nós somos de cidades diferentes. Mas eu vejo muito hoje em dia, o Ozempic, ele é uma medicação que funciona para quem precisa, tá? Então, é um medicamento eficaz para quem precisa. O que acontece hoje em dia, existe uma prescrição para quem quer perder 5 quilos, por exemplo. E aí, para diminuir a fome, e mexe com todo um sistema que a pessoa poderia lidar muito bem com alimentação e treino. É muito mais fácil a gente preferir uma medicação que isso aconteça. Mas, então, tirando esses casos, para quem realmente precisa, eu tenho resultados excelentes. Por quê? Porque dá adesão ao planejamento. Esse planejamento, quando eficaz, a pessoa não vai passar fome, ela vai se sentir saciada e vai ter todos os nutrientes. E, inclusive, o alívio de vários sintomas que o Ozempic pode ter. Agora, o que acontece é quando infelizmente, alguns profissionais passam, principalmente para mulheres que querem emagrecer 5 quilos ou fazer um procedimento, uma cirurgia plástica, que tem muito isso aqui. Então, passa um protocolo e dentro desse protocolo tem o Ozempic para perder 5 quilos para depois fazer uma cirurgia plástica. E aí a pessoa passa mal para treinar, ela não come. E depois, quando faz o desmame, a retirada dessa medicação, vem aquela fome. Ela não aprendeu a lidar com ela mesma. Então, existe todo um processo que o nutricionista e o educador físico, ele tem que orientar para outras condutas que de fato são inadequadas. Agora, para quem precisa, é sucesso no tratamento. A gente consegue lidar de forma muito eficaz. E por aí. Eu concordo com isso, só que é como você bem colocou. Hoje em dia tem uma prescrição muito, tipo assim, deliberada do Ozempic.
está se tornando algo até absurdo e preocupante, de certa forma. Ozempic, Mounjaro, enfim, são drogas aí que é o que eu sempre falo. Todo fármaco que tem um alto potencial de entregar um resultado, ele tem um alto potencial de colateral. Tenham isso muito claro na mente de vocês. Isso serve até para dipirona. Você usar uma quantidade absurda de dipirona, pode fazer mal. A mesma coisa o Ozempic. Só que, vamos pegar o exemplo da dipirona. Você usa dipirona quando está, exemplo, dor de cabeça, estado febril. Você vai usar dipirona se você pode, por exemplo, estou com a temperatura corporal quente, mas se eu tomar um banho, eu vou resfriar. Não vamos pensar numa febre. É só temperatura corporal alta por alguma outra razão. Você pode tomar o banho. Por que você vai entrar como remédio? É a mesma coisa que a gente vai pensar no caso do Ozempic. Se você não está num caso de obesidade, onde você não pode fazer atividade física, está com um IMC extremamente elevado, não consegue se locomover, ótimo, vamos entrar com o Ozempic, legal, está com um peso muito acima, então a gente precisa disso por quê? Questão de vida ou morte. Agora você, bonitinho, bonitinha, que consegue levantar da cama, ir para uma academia, fazer um treino, consegue ter acesso ao alimento, fazer teu próprio alimento, fazer tudo redondinho, bonitinho, porque você quer, primeiramente, ter resultado, e porque você precisa para manter a sua saúde, por que você vai entrar com uma droga, com um fármaco, tão agressivo, a ponto de, como a gente sabe, o Ozempic é uma droga muito forte que traz esse colateral, além de mexer com a parte do sistema nervoso ali. Então, você vai ter descompensações hormonais muito por conta disso, em questão de leptina, como a gente estava colocando. Então, é importante ter também esse bom senso. Eu entendo que a gente vai procurar um profissional para entender e buscar essa orientação, só que, antes de qualquer coisa, faça por você. Questione o profissional e estude aquilo que está sendo passado para você. Tem gente que não lê bula, é muito normal. E se você ler a bula, você já vai ter todas essas respostas que a gente acabou de passar para vocês. Então, não tomem tudo aquilo que é prescrito e falado. Questionem. É importante sempre questionar. E isso eu trago para o treino também. Entendam por que o treino de vocês é exemplo. Hoje eu estou treinando um dia superior e um dia de inferior. Por quê que a minha divisão está desse jeito? Questionem. Entendam. Porque vocês entendendo o processo, agora eu não quero saber, eu só quero fazer e ter o resultado. Você está no seu direito. Só que tudo que você faz de forma inconsciente não se torna algo que você está trazendo para si e fazendo. Eu faço por isso, isso, isso. Isso ajuda a manter essa aderência e você se motivar na hora que estiver vindo a desmotivação, porque ela vai acontecer. Tem dias que você vai estar cansado, tem dias que você vai estar estressado com o trabalho, tem dias que você vai brigar com a mulher e você vai falar, puta, não vou hoje. Não tem comida em casa, vou pedir um iFood. Não, cara. Por que você está fazendo? Lembra que você perguntou para a Nutri, por que eu tenho que comer isso? Ela te explicou? Por que eu tenho que fazer aquele exercício que eu não gosto tanto? Porque ele vai me gerar esse resultado, esse e esse. Com isso, você gera mais aderência para você mesmo no protocolo. Então, tenta ter um pouco dessa consciência. É importante nesse processo de emagrecimento. E a gente é muito acostumado, né, a confiar na autoridade do profissional. Muitas vezes quando ele tem vários seguidores no Instagram. E a gente não começa a questionar as condutas. A gente tem que tomar muito cuidado, que é algo que eu tenho falado muito com alguns profissionais, sobre evidências científicas de má qualidade, né? Então, a própria ciência, ela é enviesada, né? Então, a gente precisa realmente ter pessoas, profissionais que se dedicam a isso, uma ciência limpa, né? Uma ciência de qualidade. Porque hoje em dia, todo suplemento presta, né? Hoje em dia, toda conduta tem estudo para tudo, gente. Seja para treino, seja, né, para jejum intermitente. Então, existem estratégias que podem funcionar, mas primeiro a individualidade, primeiro a eficácia, né? Com qual que é a visão, qual que é a perspectiva de cada estudo. Então, questione isso, não apenas aceite, porque no final das contas, o prejuízo pode ser para a saúde, né? E acho excelente. Eu sou uma pessoa muito que passa o exercício e falo, mas por que esse? Mas para quê? Eu sou até meio chata, né? Eu falei, não, mas precisa de mais uma? Por quê? Mas é exatamente isso, porque eu quero entender, né? E realmente, não, mas é importante, isso vai fazer a diferença. Não, é só mais um período, é só mais um ciclo, né? Porque esse aqui, a gente vai criar essa adaptação física, essa capacidade fisiológica. Então, tudo isso a gente precisa, sim, saber do profissional. E eu acho legal essa colocação que você falou em relação ao artigo científico. Eu, querendo não, por conta do mestrado, tive e tenho muito contato por conta disso, até por produzir.
E o que acontece? Falo para vocês com tranquilidade, tá? Quiser enviar depois para alguém e falar, olha, ele falou isso, pode enviar, conversa comigo que eu provo por A mais B que É. a maior parte dos artigos relacionados da saúde, tá? Que é o que eu tenho acesso e que eu procuro ir atrás mais, né? Que é o que eu produzo, são uma bosta. Falando português bem claro, uma bosta. Metodologia fraca, grupo de amostra muito pequeno. Vou dar um exemplo para vocês. O melhor caso ali que a gente vai ter é um ensaio de randômico cruzado. Então, onde os grupos dois vão fazer o mesmo protocolo, vai ter um washout que a gente fala que é uma semana de destreino para ver se a adaptação se repetiu. Esse é o melhor artigo. Aí o que acontece? O pessoal pega estudo de caso, lê lá o resumo, cria o post no Instagram e coloca isso aqui, no artigo X, por quê? Quando ele fala no artigo X, ele está querendo passar uma falsa sensação de autoridade para a pessoa que está vendo. Só que ele nem leu o artigo inteiro, ele nem sabe o que ele está falando realmente. E, cara, muitas das vezes, esses artigos, na conclusão, eles mesmos colocam, tipo assim, há necessidade de fazer outros artigos. Voltado para a suplementação, também estudo essa parte, então eu posso trazer para vocês, que eu leio também nesse sentido. O que tem de empresa que financia os artigos, nossa, é absurdo. Aí você pega e fala, não, porque eu vi lá que se toma betalanina, não estou criticando a betalanina, é boa, tá, gente? Dependendo do caso, é boa. Betalanina é muito boa. Pera, a pessoa treina 30 minutos, ela vai tomar betalanina? Mas eu sinto o formigamento que tem no meu pré-treino, não sei o quê. Legal. Isso é só um efeito colateral dela. Ela não vai melhorar a sua eficiência ali na parte dos 30 minutos de treino. Ela precisa, nesse caso, a gente vai pensar num exercício mais prolongado. Está jogando dinheiro fora. E aí também tem um outro ponto que não acontece, é patrocínio. Muitos são patrocinados por marcas, etc, etc. Então eles vão divulgar aquilo como bom, porque eles vão ter o retorno com um cupom de desconto. Tem gente que faz um patrocínio honesto, fala, olha, eu sou patrocinado pela marca X, mas eu acho válido cafeína, whey em algumas ocasiões, creatina é bem-vinda, legal. Mas tem gente que pega e quer empurrar qualquer coisa, uma coisa que eu acho ridículo, e se você concorda ou não, eu não sei dizer, você pode até colocar, mas o próprio hipercalórico, que já vi passarem hipercalórico para pessoas que buscam emagrecimento. Como que você passa hipercalórico para uma pessoa que está querendo perder peso? A gente não falou do ganho? Hipercalórico, tem muitas calorias. Por que você vai passar o hipercalórico para uma pessoa que quer ficar em déficit? Jogar calorias vazias. E geralmente a maior parte do hipercalórico é quase só açúcar. Então é bem complicado. A Laura Cogini Nutri falou, exato. Exatamente. E aí vai muito, por exemplo, essas condutas, ou o cliente, né, o aluno, o paciente, enfim, ele, né, se equivocou na compra ou foi influenciado por alguma loja de suplemento, ou não tem um profissional que vai orientar, né? Ou, de fato, se um profissional fez isso, a gente precisa conversar com ele, né? Mas, exatamente, são condutas inadequadas e, pelo contrário, pode prejudicar todo, né, um cenário. O que acontece muito é comprar errado também, né? As marcas hoje em dia, elas fazem isso de propósito, colocam o preço lá embaixo, muitas vezes, tanto de uma proteína de soja, de uma vegetal, um complexo proteico ou um hipercalórico, e fala que é whey no rótulo. Infelizmente, existe muito isso e a pessoa vai tomando achando que é whey. Exato. E aí, muitas das vezes a pessoa compra, às vezes até por equívoco, não consulta o profissional que prescreveu o whey para ele. Óbvio que a maior parte dos bons profissionais geralmente costumam indicar algumas possíveis marcas, né? Às vezes, se ele tiver uma boa marca e ele é patrocinado, ele pode indicar, acho justo, não acho errado essa indicação. Você